Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma atividade de estudo dirigido, conhecendo o atletismo. Considerações sobre o atletismo. O atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que se pratica, pois se baseia nos movimentos naturais como saltar, correr e arremessar, praticado desde os tempos que remontam ao início da nossa civilização. Originou-se da necessidade de treinar guerreiros. A palavra atletismo deriva da raiz grega athlon, que significa combate. O atletismo ganhou fama na Grécia Antiga, da época dos Jogos Olímpicos. No atletismo, temos as corridas, que são rasas, com obstáculos e de revezamento. Também temos provas de campo, que consiste em saltos e arremessos. Um pouco de história do atletismo. Foi na Grécia Antiga, na época em que se realizavam os Jogos Olímpicos, que o atletismo atingiu todo o seu esplendor. Os gregos eram, então, um povo que considerava a prática de atividades físicas tão importantes para o desenvolvimento harmônico e integral do homem quanto às ciências e às artes, filosofia, matemática, astronomia, história, canto, poesia, música, literatura e escultura. Porém, durante o período em que a Grécia caiu sob dominação do Império Romano, os Jogos Olímpicos tornaram-se cruéis e sanguinários, até que, no ano 394 a.C., o imperador Teodósio II aboliu as competições em todo o território do império. Depois disso, o atletismo foi quase abandonado. Em 1790, os ingleses organizaram as primeiras competições atléticas para amadores, estabelecendo também as primeiras regras para esse desporto, atletismo. A partir desse momento, e no decorrer dos anos, foi se expandindo por todo o mundo até os dias de hoje. No Brasil, o atletismo foi introduzido em 1910, mas popularizou-se somente a partir de 1940. Desde essa época, muitos atletas brasileiros, como Ademar Ferreira da Silva, Zequinha Barbosa e muitos outros, conseguiram destaque em competições internacionais. Atualmente, o atletismo é praticado em todo o mundo e, dia a dia, os recordes vão sendo superados. Considerações sobre a corrida. A corrida é uma das formas mais primitivas de exercício e deve ter surgido da necessidade dos homens primitivos de andar mais depressa para fugir de alguns perigos ou perseguir a caça. A prática regular da corrida aumenta a capacidade respiratória, melhora a circulação sanguínea e aumenta a força muscular. De acordo com o local que está sendo praticada, a corrida recebe o nome de corrida de pista, quando é realizada na pista de atletismo. Corridas mistas são corridas que têm seu início e o seu final numa pista, porém o percurso é desenvolvido nas ruas e estradas. Corridas cross-country são corridas de longa distância, realizadas em campos, bosques e terrenos acidentados. É um tipo de prova muito divulgada nos países europeus. Você já percebeu que correr é diferente de andar depressa? Quando uma pessoa está andando, ela mantém um dos pés no chão e o outro no ar, a todo momento. Um exemplo disso é a marcha atlética. Correr
correr é diferente de andar. Na corrida, de tempos em tempos, os dois pés do atleta ficam no ar. A corrida é, na verdade, uma sucessão de pequenos saltos. Ao correr, você deve elevar os joelhos ao mesmo tempo que movimenta os braços. Desta forma, obterá uma rápida deslocação do seu corpo. Para pequenas corridas, isto é, rasas de velocidade, o mais importante é a velocidade do que a resistência. Já em corridas longas, isto é, rasas de fundo, o mais importante é a resistência do que a velocidade. Corridas de obstáculo no atletismo. As corridas de velocidade, quando combinada com saltos de barreira, chamamos de corrida com obstáculo. Corrida de revezamento no atletismo. A corrida de revezamento é disputada em equipe. Os componentes de cada equipe permanecem na pista em diferentes posições, ocupando a mesma baliza. Cada um corre com o bastão em determinado trecho, passando-o em seguida a seu companheiro. É vencedora a equipe que, depois de completar o percurso, atravessar primeiro a linha de chegada. Existem dois tipos, 4x100 e 4x400 no atletismo. Considerações sobre os saltos. Saltar é elevar-se procurando transpor maior distância ou maior altura. Os saltos atléticos que procuram transpor uma certa distância, semelhantes ao que você pula uma poça d'água, é um salto em distância. Já o salto em altura é quando você pula para alcançar ou passar por algo que está acima do chão. Existem outras modalidades de salto, salto com varas e outras. Salto em distância no atletismo. Os saltos em distância grupados no atletismo podemos identificar as seguintes fases durante a execução: concentração, corrida, aproximação, impulsão, elevação, voo e queda. Salto em altura no atletismo. No atletismo, o salto em altura tem dois estilos de execução na escola. Já o dorsal é um estilo mais avançado. O estilo tesoura é a técnica mais simples e natural de se transpor um sarrafo. No entanto, não permite transpor grandes alturas. Nesse estilo, o atleta mantém o tronco na vertical. Estilo rolo ventral. Uma das grandes vantagens deste estilo é que o atleta transpõe o sarrafo com o tronco na posição horizontal. Com isso, pode facilmente transpor alturas maiores. Porém, o de maior desempenho é o salto dorsal, que é um estágio mais avançado. Considerações sobre o arremesso. O movimento que realizamos ao atirar pedras, por exemplo, é chamado arremesso. O arremesso de pedras deve ter sido uma das primeiras formas de que os homens primitivos se utilizaram para caçar ou se defender dos animais. Mais tarde, o arremesso passou a ser praticado como diversão e esporte. À medida que fomos evoluindo, a pedra foi substituída por outros objetos mais adequados ao arremesso, até chegar aos pesos padrões adotados hoje em dia. O arremesso no atletismo. O arremesso no atletismo pode ser de dois tipos: lançar e o de empurrar. O arremesso de lançar
são executados em pelotas, dardo, disco, porque objetos são realmente atirados. Arremesso de empurrar é semelhante ao arremesso da bola de basquete e o arremesso de peso no atletismo, em que, literalmente, você empurra o objeto das suas mãos. Aqui termina nossa atividade da semana. Um abraço a todos.